meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, peçamos ao nosso Mestre Jesus o seu consentimento para que possamos ler esse santo Evangelho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao seu. No Evangelho de hoje, capítulo 11 de Marcos, versículos 11 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido chamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. E de longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada atrás do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Porque, por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoa os vossos pecados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos dê sabedoria para compreender essas coisas, né? Porque não é fácil. Que o Senhor tenha piedade e compaixão de nós, porque a gente, na condição de pecador, dificilmente nós compreenderemos verdadeiramente as santas palavras do nosso Mestre Jesus. Nós vimos aqui que ele sentiu fome e ele viu aquela figueira toda enfolhada, aproximou-se da figueira, mas como não tinha nenhum fruto, ele acabou amaldiçoando a figueira e disse que ninguém comeria frutos daquela figueira. Foram até a cidade, passaram por lá, conforme relata a palavra, no dia seguinte voltaram, e Pedro se lembrou do que ele tinha dito. E Pedro falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí foi onde ele disse que se você tiver fé,
e você ordenar a uma montanha que ela se atire no mar, isso se fará através da sua fé. Mas é preciso que seja uma fé verdadeira, conforme Jesus falou aqui. Por quê? Jesus, na fé que ele tem no Criador, no poder que ele tem, ele disse aquelas palavras à figueira, ou seja, ninguém comerá frutos de ti. Consequentemente, a figueira obedeceu, porque ele é o Senhor. A figueira pertence a ele. Então ele faz da figueira o que ele quer. Assim, ele nos deu esse exemplo. E aí, quando Pedro perguntou no dia seguinte que a figueira havia secado até a raiz, ele disse que se tiverdes e fizerdes oração, mas uma oração verdadeira, e perdoardes as ofensas de alguém que tem contra a gente, ou que a gente tenha contra alguém, e a gente fizer as orações verdadeiramente com fé, seremos capazes de remover uma montanha. Como ele próprio falou aqui, ou peça aquela montanha que ela se atire ao mar, e isso se cumprirá, desde que você esteja fazendo uma oração com fé verdadeira. E lá no templo, onde Jesus era considerada a casa de oração, conforme ele mesmo falou, que aqui deveis ser casa de oração e não casa de comércio e ladrões, conforme estava acontecendo. Fizeram do templo de Jesus uma verdadeira casa de comércio, e por lá eles vendiam tudo que era possível, né? Até animais eles faziam negócio ali. Então Jesus ficou indignado com aquilo, enfurecido, foi aonde ele expulsou gente, revirou as mesas, cadeira e tudo mais, conforme relata a palavra. E aí os doutores da lei, os mestres poderosos da época, ficaram com raiva dele, injuriados com ele, porque ele procedeu daquela forma. Porque eles não acreditavam na palavra, e por eles não acreditarem na palavra, eles faziam da igreja, do templo de oração, né? Ao invés deles fazerem orações, eles fizeram da igreja um lugar de comércio. E isso desagradou profundamente ao nosso Mestre Jesus, porque eles estavam abusando de algo que é um templo que é designado a orações. E quando se constrói uma igreja, que a gente chama de templo, esse templo ele foi construído e designado para orações e não para um fim comercial, porque a igreja, quando se diz igreja, a igreja somos nós, é a comunidade, são os povos reunidos que se torna igreja. Por isso, quando determinadas situações, determinadas contendas, em outros tempos, né, numa antiguidade, determinados problemas, desavenças que havia entre alguns povos, quando as pessoas não conseguiam se resolver, arrumava uma ou duas testemunhas e testemunhava, olha, eu vim pedir perdão para essa pessoa, mas ela não quer, etc, etc. Então, a palavra diz que deveria arrumar duas ou três testemunhas, e aí fazia a mesma coisa. Nem assim a pessoa concordava, eles levavam ao conhecimento da igreja, ou seja, para que toda a comunidade tivesse conhecimento daquele fato que estava acontecendo, que a pessoa chegou a pedir perdão para a outra, tentando reconciliar-se, mas a pessoa com seu coração endurecido não queria saber de reconciliação. Portanto, aquela pessoa que estava procurando a reconciliação, ela levou aquilo ao conhecimento da igreja, para que todos soubessem que, não, eu fui procurar a paz e ele não quis. Mais ou menos por aí. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um santo dia, uma sexta-feira abençoada e iluminada pelo nosso Mestre Jesus. E não vamos esquecer de uma coisa, conforme Jesus falou, quando nós tivermos fé em oração, uma fé verdadeira, primeiro nós temos que perdoar as nossas ofensas para que o Pai que está no céu nos perdoe também. Amados irmãos, um ótimo dia, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Amém.